Por quase 2000 anos, essa colina romana ocupou um lugar especial nos corações dos católicos do mundo. Esse é o Vaticano. Todos os anos, milhões de pessoas migram para suas capelas e museus. Mas agora vamos levá-lo aonde os turistas não são permitidos. Por trás das portas fechadas de um dos lugares mais misteriosos e secretos do mundo. O Vaticano é a sede da Igreja Católica de todo o mundo. É onde o Papa mora, trabalha. Buongiorno. E espalha a palavra para mais de 1 bilhão de seguidores fiéis. Nós levaremos você além da Basílica, até onde o Papa passa seus momentos mais íntimos. E nos esconderijos sombrios que detêm os segredos desta antiga instituição. Junte-se a nós nesta viagem pela história, desde o primeiro apóstolo de Jesus, escondido durante séculos nas profundas catacumbas da Basílica de São Pedro, pelos arquivos secretos do Vaticano e sua conexão com Abraham Lincoln e a Guerra Civil. Até uma parceria única que ajudou a derrubar o comunismo. Por 20 séculos, o Vaticano tem sido ligado a quase todos os principais eventos da história. Este é o Vaticano que você não conhece. Acesso secreto, o Vaticano. Domingo na cidade do Vaticano, o centro espiritual dos católicos no mundo. Hoje não é um dia qualquer na Cidade Santa. O local está sendo preparado. A segurança está sendo reforçada. E o Papa falará à multidão de fiéis na Praça de São Pedro. Enquanto os olhos de seus seguidores se preparam para mirar a janela do quarto do Palácio Apostólico, Sua Santidade Papa Bento XVI está ao lado de uma janela bem diferente, a 10 metros do chão. O Santo Papa está voltando de uma viagem ao exterior e nossas câmeras acompanham o passeio. Apesar do Papa viajar em grande estilo, ele não tem seu próprio avião, Alitalia. É um avião fretado italiano com algumas poltronas removidas para dar um merecido espaço às pernas do Papa. E aquelas portas de segurança impenetráveis do cockpit, elas abrem para o Papa? Tá bem, muito obrigado. Bom retorno. Faça uma boa viagem para casa. Além disso, a segurança é uma preocupação menor quando se tem 2 caças o escoltando para casa. Quando o pontífice pousa em Roma, o exército italiano oferece uma carona para ele. Fazendo-o voar sobre o tráfico romano até seu lar no Vaticano. Com Sua Santidade a caminho, os secretários pessoais de Bento, Georg e Miroslav preparam a chegada do Papa. E enquanto a multidão aguarda ansiosamente a visão do Santo Papa, nós o levamos dentro do seu escritório particular enquanto ele se prepara para sua mensagem semanal de domingo, enviada do 4º andar acima da Praça de São Pedro. Queridos irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho deste domingo... É um costume muito agradável, apesar de ser bem difícil ver o Papa lá da praça. Você fica olhando para uma figura em branco lá em cima, mas é tocante. Apesar de ser o rosto público do Papa que traz multidões ao Vaticano, é o privado que chama ainda mais atenção. Com pouco mais de 100 acres, 8 cidades do Vaticano poderiam caber dentro do Central Park de Nova York. E apesar de ser o menor país do mundo, atrás de suas paredes existem os segredos mais bem guardados da história.
e os mais cobiçados que são mantidos nos arquivos secretos do Vaticano. Durante séculos, os cofres secretos do Vaticano têm sido alvo de especulações e teorias de conspiração. Alguns pensam que eles guardam artefatos valiosos roubados de Jerusalém durante as cruzadas. Outros afirmam que eles contêm documentos indicando que o Vaticano apoiava os nazistas. O Código da Vinci. E o famoso romancista Dan Brown especulou que os arquivos possam guardar uma prova de que Jesus Cristo foi de fato pai de uma criança. Os arquivos secretos estão escondidos à vista. Sua entrada é demarcada aqui, saindo do estacionamento dos funcionários ao lado da biblioteca. Diretamente abaixo deste estacionamento existe um abrigo subterrâneo enorme de 2 andares. Só os arquivistas podem ficar dentro dos cofres dos arquivos. Mas nós fomos autorizados a ir mais longe e mostrar a você como é de fato dentro dos arquivos secretos do Vaticano. Luca Carboni, curador dos arquivos, concedeu o acesso extraordinário a esta imensa coleção de documentos históricos. Aqui no abrigo tem mais de 80 quilômetros de prateleiras, séculos de documentos históricos bem guardados, a correspondência de famílias reais, cartas papais e memorandos ultra-secretos. Aqui estamos em um dos 5 diferentes depósitos do Arquivo Secreto do Vaticano. Normalmente, neste prédio, é permitida a entrada somente de funcionários. Um dos documentos mais notáveis do arquivo é uma nota manuscrita de Michelangelo, datada de janeiro de 1550, enquanto ele estava construindo Pedro. O pai estava doente e o trabalho na basílica tinha sido interrompido. Então Michelangelo estava implorando a um bispo os 3 meses de salários atrasados que ele devia a seus trabalhadores. Eu imploro a sua senhoria, ele escreve, pelo amor de São Pedro, o seu servo Michelangelo. Muitos acreditam que essa é a origem da expressão popular pelo amor de Deus. Surpreendentemente, esta carta só foi descoberta na última década. Como poderia um documento manuscrito por um artista mundialmente famoso se perder todos esses anos? É tudo culpa de Napoleão. Em 1808, o objetivo de Napoleão de governar a Europa estava ao seu alcance. Com seus exércitos preparados no norte da Itália, ele insistiu que o Papa Pio VII rendesse os estados papais à França. O Papa respondeu excomungando-o, então Napoleão ordenou a prisão do Papa. E para solidificar seu poder sobre o Papado, Napoleão mudou todo o conteúdo dos arquivos secretos para Paris. O Papa e os arquivos secretos permaneceram presos por quase 5 anos. Quando o Império de Napoleão caiu em 1815, Pio VII foi libertado. Mas o custo do transporte de todo o arquivo de volta a Roma teria sido enorme. Então, o cardeal encarregado de recuperar os registros queimou alguns dos documentos. Milhares de outros foram vendidos a lojistas de Paris que usaram para embrulhar pão e peixe. Então, não é de se admirar que, ainda hoje, os arquivistas estejam encontrando documentos perdidos. Nós ainda estamos arrumando e organizando os arquivos. E então eu acho que ainda há muitos documentos para descobrir. Mas quais são? Isso eu não sei. Nossas câmeras tiveram acesso especial a uma série de cartas privadas encontradas nos arquivos. As cartas oferecem uma visão incrível da relação do Vaticano com os Estados Unidos, como esta carta raramente vista da Guerra Civil. A correspondência é tão frágil que deve ser manuseada com luvas brancas. Esta carta é a carta do presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, ao Papa. Ela data de 1863. Essa carta é uma carta formal, burocrática, na qual Lincoln apresenta ao Papa o seu enviado especial. A carta provavelmente foi escrita pelo secretário de Abraham Lincoln e a assinatura original do presidente nós podemos ver do outro lado.
com tinta diferente. E é uma assinatura original de Lincoln. Abraham Lincoln. Quando ele enviou a carta, a guerra civil estava sendo travada. Soldados confederados invadiram o norte. A União teve mais de 250 mil vítimas, mas Lincoln não fez nenhuma menção ao conflito amargo e mortal. E no mesmo ano, em 1863, o Papa recebeu outra carta do rival de Lincoln. Esta carta ao Papa descreve vividamente a brutalidade da guerra civil em curso e a devastação que ela causou sobre os inocentes. Seu autor, Jefferson Davis, presidente dos Estados Confederados da América. Esta não é uma carta formal ou burocrática como a de Lincoln, mas é uma carta na qual Davis descreve para o Papa o horror da guerra. A verdadeira intenção desta carta é provavelmente conseguir um reconhecimento pelo Papa do Estado Confederado. Por incrível que pareça, alguns meses mais tarde, o Papa Pio respondeu ao líder confederado. O Papa escreveu de volta, chamando o Davis de Presidi Federatarum Americi Regionum, que significa o presidente do Estado Confederado. Chamando Jefferson Davis de presidente, muitos acreditam que o Papa Pio reconhece a confederação, desencadeando uma crise diplomática em Washington. Então existem outras cartas papais escondidas nestas pilhas que possam lançar luz sobre uma história mais recente? Talvez, mas se houver, ninguém pode vê-las ainda. As cartas e os arquivos de João Paulo II não estão disponíveis para consulta. Os documentos pessoais do Papa João Paulo II, que morreu em 2005, estarão trancados até 2080, atrás dessas grades de aço. E aqui temos todos os arquivos produzidos durante o período do pontificado de João Paulo II. Como regra, os arquivos secretos não compartilham nenhum documento referente a um Papa até 75 anos após sua morte. Entre os arquivos pessoais do Papa que ainda são restritos e os milhares de documentos que ainda precisam ser descobertos, os historiadores do mundo esperam ansiosamente por outras histórias que os arquivos irão revelar. A Praça de São Pedro é a parte mais conhecida do Vaticano. Mas por trás dessas famosas colunas há uma nação inteira criada para servir a Deus, liderada por um homem. A cidade do Vaticano é um país isolado, envolto em mistério. Enquanto suas praças e museus estão abertos ao público, a maior parte do país é proibida aos visitantes. É o lar do Papa e do governo que ele lidera, a Santa Sé. Como líder, seu poder é luto, afinal de contas, conforme a doutrina católica, direto de Deus. A da Rua do Vaticano é a Basílica de São Pedro. A nave abrange 5 acres e uma área maior que um porta-aviões. Os tesouros artísticos do seu interior atraem milhões de visitantes por ano. Mas o que os visitantes não sabem é que, escondida sob este templo a Deus, existe uma cidade dos mortos. A colina do Vaticano era uma necrópole. A cultura original, antes de Roma estar lá, era a cultura etrusca. E eles tinham uma deusa, como os deuses pagãos, chamada Vatica. E ela era a deusa dos mortos, a deusa do submundo. E ela mora na colina do Vaticano. É um bom nome para um cemitério. Hoje, a Basílica de São Pedro fica em cima desse antigo cemitério de algumas das figuras mais sagradas do catolicismo. Localizada diretamente sob a cúpula de Michelangelo, fica a entrada para um labirinto de cavernas onde as câmeras são geralmente proibidas. Ele leva a talvez o mais valioso tesouro do Vaticano. O cardeal Angelo Comastri, decano que dirige a Basílica, nos leva através de suas grutas até o Confessio. Uma área sagrada normalmente restrita aos membros mais poderosos da Igreja. Lá dentro há uma pista que liga ao próprio Jesus.
Estamos no centro da Basílica. Estamos sob o dossel de Bernini. Estamos debaixo da cúpula de Michelangelo. Aqui você pode ver o símbolo típico de São Pedro, que é a cruz inversa. A história desta grande basílica começa em 64 d.C., quando o louco imperador Nero ateia fogo numa área a fim de abrir espaço para um novo palácio. O fogo foge do controle, quase destruindo Roma. Nero precisava de um bode expiatório. E um grupo emergente autodenominado cristãos, liderado pelo apóstolo Pedro, é o alvo perfeito. Pedro era um bandido. Ser cristão nessa época, no auge do Império Romano, é ser um traidor. Você é culpado de traição. É um crime. Nero prende os cristãos e os executa publicamente, incluindo Pedro, seu líder de 64 anos de idade, o primeiro discípulo de Jesus Cristo. Segundo a lenda, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele achou que não era digno de morrer como seu salvador. Pedro foi supostamente enterrado numa cova rasa na colina do Vaticano. Ao longo dos séculos, esse local se perdeu. Por volta do século IV, o cristianismo passou a dominar, tanto que o imperador romano Constantino constrói uma nova igreja na colina do Vaticano. Apesar do local exato do túmulo de Pedro ser desconhecido, a igreja é construída onde dizem que seus ossos estavam. Constantino vai para onde as lendas locais mandam que ele vá. Ele constrói a primeira basílica de São Pedro. Não é inteligente fazer um memorial de um jeito bem físico por ser uma população analfabeta no local onde Pedro estava? No século XVI, o papado tornou-se rico e poderoso. E começou a construir uma nova igreja digna de sua influência. Esta nova São Pedro é a obra-prima da Renascença que ainda está acima da basílica original, a qual acredita-se ser o túmulo de São Pedro. O cardeal Comastri nos leva mais profundamente pelas grutas, onde algumas partes da basílica original ainda existem. Agora nós estamos indo para o lugar mais sagrado da Basílica de São Pedro. Este lugar mais sagrado é a Capela Clementina, que detém o altar original e o coração da velha basílica. Pedro morreu aqui. Pedro foi crucificado aqui. O seu sangue foi misturado ao pó dessa colina. A sepultura de Pedro é a razão pela qual a basílica foi construída. Este é o relicário que mantém o tesouro da basílica. O tesouro encontrado aqui não é de ouro ou prata, mas algo ainda mais valioso que ainda está enterrado debaixo do altar da capela. Foi aqui em 1939 que uma descoberta impressionante foi feita no papado de Pio XII. Quando trabalhadores cavaram debaixo do chão da gruta para dar mais espaço ao túmulo de Pio XII, começaram a desenterrar antigos tijolos com inscrições misteriosas e depois ossos. Por décadas, arqueólogos do Vaticano escavaram em segredo do chão da basílica, e o que eles descobriram é incrível. Debaixo da nave de São Pedro havia um cemitério que remonta à época de Cristo. Passagem ao lado da capela, cardeal Comastri nos dá uma rara visão dentro desse recinto antes escondido das catacumbas. Agora podemos observar de perto o resultado da escavação que Pio XII ordenou. 9 metros diretamente abaixo do altar de São Pedro, arqueólogos encontram um compartimento. Em sua parede, eles descobrem inscrições feitas à mão. Essas são inscrições feitas pelos cristãos em 200, 300 de Cristo. Eles cobriram uma inscrição muito famosa que dizia em grego Petros N. Pedro está aqui. Mas essas pichações antigas podem indicar o local de descanso final de São Pedro? Eles também encontraram uma abertura que por dentro é toda revestida com mármore, o que significa que algo precioso foi colocado nesse local. O local possuía uma caixa de ossos. Quando testados,
Eles mostraram ser os restos de um homem de 60 ou 70 anos. É a idade de Pedro quando foi martirizado na colina do Vaticano. Os ossos também tinham traços de púrpura e ouro, substâncias encontradas em um cadáver em cova rasa, uma forte indicação de que estes são Santos Pedro. As chances são muito altas que os ossos sejam do apóstolo Pedro. De qualquer modo, este é o túmulo do discípulo. Depois de visitar o local do enterro do primeiro Papa de São Pedro, o cardeal nos leva ao lugar de descanso do último Santo Papa, João Paulo II. Entre a primeira tumba e a tumba atual, 2000 anos se passaram. Em 2000 anos de história da igreja, quantas tempestades, quantas brigas, quantas perseguições, quantas pessoas pensaram que a igreja ia acabar. E a igreja continua. Julho de 2009. Nesse dia, a história seria feita no Vaticano. O Papa Bento XVI espera um convidado muito importante. Com apenas 6 meses no cargo, o presidente americano Barack Obama tinha história para contar. Uma economia em crise, um grande debate sobre o sistema de saúde e ainda assim ele foi até lá se encontrar com o Papa. Toda vez que um presidente eleito encontra um papa, a ocasião é cheia de protocolo. Eles tiram fotos. Eles trocam presentes. É lindo. Vamos ter que achar um lugar de honra para isso. Mantendo a tradição do Vaticano, as mulheres se vestem de preto e todas usam um véu. Mas depois que a pompa e a ostentação acabam, o presidente e o Papa sentam-se para uma discussão séria. O que eu quero explicar... Por que os presidentes se sentem compelidos a se reunir com os papas? Afinal, os Estados Unidos não possuem diplomacia de alto nível com qualquer outra religião. Esta relação é muito importante porque reúne o líder do mundo livre juntamente com um dos líderes religiosos centrais da civilização ocidental. Tivemos a rara chance de entrevistar o embaixador americano Miguel Dias, o homem responsável por continuar o diálogo do presidente Obama com o Papa. Nós não nos relacionamos com a Santa Sé do ponto de vista religioso. O foco está na política externa. O Papa consegue influenciar 1,1 bilhão de católicos do mundo que vivem em todos os cantos do globo. E isso faz dele um poderoso aliado. A influência da Santa Sé em todo o mundo é muito profunda. Nós realmente temos que pensar sobre a presença dos católicos em todo o planeta. As vantagens de ter o Papa ao seu lado podem parecer óbvias agora. Mas não foi sempre assim. Os Estados Unidos foram criados por homens que lutaram até a morte pela liberdade de culto. Seus fundadores não queriam muita ligação com o Vaticano. A Igreja Católica era vista como uma instituição repressiva, anti-iluminista. Ainda havia esta suspeita de que o Papa representasse uma conspiração mundial que acabaria com a liberdade que os novos americanos lutaram tanto tempo para conseguir. A desconfiança dos americanos contra o Vaticano continuou até o século XIX. E em 1850, o Papa Pio IX doou uma pedra de mármore para ser usada na construção do monumento de Washington. Quando a noite chegou, uma multidão anticatólica nervosa pegou a pedra papal, a despedaçou e a jogou no rio Potomac. Ao longo dos anos, a Casa Branca manteve distância do Vaticano, suspeitando do poder do Papa.
Esses temores vieram à tona em 1960, quando John Kennedy se candidatou à Casa Branca como o segundo candidato de um partido de maioria católica. Alguns eleitores temiam que ele se tornasse uma marionete do Papa. Sua igreja declarou que tem o privilégio, o direito e a responsabilidade de dirigir os seus membros em várias áreas da vida, incluindo a esfera política. Eu não sou candidato católico a presidente. Sou o candidato do Partido Democrata para presidente, que por acaso também é católico. Eu não falo pela minha igreja sobre assuntos públicos, e a igreja não fala por mim. E nenhum poder ou ameaça de punição poderia me fazer decidir o contrário disso. Pela primeira vez em 40 anos nas eleições, Kennedy supera Nixon nas pesquisas. 8 meses depois, Camelot vai ao Vaticano. Quando ele chega em Roma, Kennedy recebe uma recepção entusiasmada. Mas nos Estados Unidos, alguns ainda estão preocupados. Houve debates sobre sua identidade católica, que são preocupações legítimas quando se trata da primeira emenda e a separação entre a igreja e o Estado. Kennedy sabe que os olhos do país estão nele. Quando encontra o Papa, ele não beija o anel papal, como é de costume. Em vez disso, Kennedy oferece sua mão. Os americanos entendem a mensagem. Ele não colocaria sua religião à frente de seu país. Mas Kennedy ajuda a acalmar as tensões entre os Estados Unidos e o Vaticano. Alguns argumentam que se John Kennedy não fosse assassinado, talvez seu segundo mandato levasse a um aprofundamento das relações. Mas o que no final aproxima a Casa Branca e o Vaticano é a ameaça de aniquilação nuclear. Enquanto a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética força superpotências à beira da Terceira Guerra Mundial, o Vaticano prova que pode ser de valor estratégico para os Estados Unidos. O presidente Ronald Reagan faz a sua primeira visita ao Papa João Paulo II em julho de 1982. O político conservador e o padre polonês logo percebem que eles compartilham uma convicção comum, que o comunismo é uma ameaça aos direitos humanos em todo o mundo. Muitos historiadores veem essas duas pessoas se unindo como resultado de um propósito comum. E claramente, na queda do comunismo e na queda do Muro de Berlim, houve muita concordância por parte dessas duas pessoas. Enquanto Reagan intimida os soviéticos com um acúmulo de mísseis, o Papa João Paulo se reúne secretamente com o chefe da CIA americana. Os soviéticos respondem usando padres da Europa Oriental para se infiltrar no Vaticano e espionar o Papa. Logo depois, em 1984, os Estados Unidos abrem a sua própria embaixada no Vaticano. 5 anos depois, o Muro de Berlim desmorona e um novo capítulo é aberto nas relações entre o Vaticano e os Estados Unidos. Faz um pouco mais de 27 anos agora que temos relações diplomáticas formais. Ao longo dos anos, o Vaticano tem provado ser uma fonte de informações valiosas. Nenhuma outra organização global tem cidadãos vivendo e trabalhando em quase todos os países do mundo. O Papa tem olhos e ouvidos em toda parte. É isso que faz dessa relação um ótimo lugar para escutar o mundo. É por isso que o Vaticano é chamado de um grande posto de escuta. A comunicação pode produzir a informação necessária em tempos de crise, mas também em tempos de paz e tranquilidade.
Para agentes de inteligência americanos, este posto de escuta tornou-se um recurso muito importante. E mais uma vez, os Estados Unidos e o Vaticano se veem diante de um inimigo comum. Em 2008, Osama Bin Laden emite uma ameaça de morte contra o Papa Bento XVI. Fizeram esses desenhos que incitam uma nova cruzada onde o Papa do Vaticano teve uma grande participação. Ironicamente, com todos os medos antigos do presidente Kennedy ser leal aos católicos, é um líder metodista que fica mais perto do Papa. George W. Bush se reuniu várias vezes, tanto com João Paulo II, antes de sua morte, como com o Papa recém-eleito, Bento XVI. Eles eram homens de duas igrejas muito distintas, duas denominações diferentes, mas compartilharam essa visão cristã comum e o compromisso com o que viam como valor universal, formando esse tipo de força conjunta contra o Islã radical numa época de terrorismo. Esta foi uma aliança fundamental. Em 16 de abril de 2008, o presidente Bush oferece de fato uma festa de aniversário para o Papa Bento XVI nos jardins da Casa Branca. George Bush foi realmente impressionante e foi uma visita fabulosa. Eu nunca vou esquecer. Muitos papas não tiveram uma festa de aniversário na Casa Branca. Acho que isso se resume a um. É uma cena que nossos pastores fundadores nunca poderiam ter imaginado e uma prova de quão longe a relação entre os Estados Unidos e o Vaticano chegou. Mais um dia no Vaticano. E a Cidade Santa se prepara para receber mais de 30 mil visitantes diários. Mas enquanto a Praça de São Pedro começa a se encher de turistas, lá no alto os funcionários pessoais do Papa ajudam-no a preparar-se para o mais sagrado dos rituais. Essa é a capela privada do Sumo Pontífice. Todos os dias às 7 horas, o Santo Papa celebra uma missa privada. Bento XVI é o Papa número 265 de uma linha de papas que remonta a quase 2000 anos. A palavra Papa não tinha sido usada até vários séculos depois de Cristo. É uma palavra baseada na palavra grega Pai. E o Papa é o Santo Pai. É realmente um termo de honra. Ele é o vigário de Cristo. Aquele que está no lugar de Cristo na terra. O Papa é também o chefe de Estado do governo da Igreja Mundial, conhecida como a Santa Sé. A Santa Sé é dirigida por cardeais, homens escolhidos a dedo pelo Papa. Eles não têm o nome da ave. A ave tem o nome deles. O vermelho simboliza o sangue que estão dispostos a derramar em serviço do Santo Papa. Ninguém pode dirigir uma aglomeração de 1,1 ou 1,2 bilhões de almas em todo o mundo. Então eles têm essa superestrutura de gestão. A razão de haver a necessidade de um Papa é que você precisa de alguém para ser o juiz final, o árbitro, aquele que vai apitar o jogo. Sua Santidade também atua como diplomata-chefe para a Igreja, chamando os líderes mundiais e exercendo a influência católica sobre quem está no poder. Eu quero abençoar a França e o presidente. Em 2008, o Papa Bento viajou a Nova York para falar nas Nações Unidas. Enquanto estava lá, ele tomou emprestado o helicóptero Marine do presidente e recebeu proteção do serviço secreto. Foi apenas a 4ª vez que um Papa visitou um organismo internacional, e Bento ganhou uma bela recepção. O
pontífice também espalha o evangelho aos 1,1 bilhão de católicos do mundo. E onde quer que vá, os fiéis se reúnem para vê-lo. Em ocasiões mais sombrias, como visitar os socorristas do Marco Zero. Sua simples santa presença proporciona conforto. Mas a maioria do tempo o Papa gasta no Vaticano, no apartamento papal, uma suíte de 10 salas no alto do Palácio Apostólico, com vista para a Praça de São Pedro. Buongiorno. Neste olhar raro do escritório privado de Bento XVI, temos uma ideia de um típico dia de trabalho. Ele é auxiliado a todo momento por 2 secretários pessoais, monsenhores Miroslav Morsek e Georg Ganswen. Ou como o próprio Vaticano resolveu chamá-lo, incrível, George. Mesmo para um Papa moderno, a tradição exige uma abordagem clássica. Ao redigir cartas papais e decretos, Bento não tem necessidade de um computador. As suas comunicações são escritas à mão com um tinteiro e uma caneta tinteiro. A poucos passos do escritório do Papa fica sua sala de estar. Em sua sala de jantar privada, muitas vezes, ele acolhe cardeais e outros convidados para jantares íntimos. É muito relaxante. E claro que você vai de batina e costuma beijar o anel do Papa. Mas aí ele convida todo mundo a parar um instante e faz uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu... Então nos sentamos e nos servimos da comida, que é simples, mas boa. Fiquem à vontade, irmãos. Essa comida é preparada por 2 cozinheiras pessoais do Papa. Mas um dos deleites favoritos de Bento não precisa de muita preparação. É Fanta laranja. Após um longo dia, sua santidade pode às vezes ser encontrada em sua sala de estar, onde ele gosta de relaxar e assistir ao noticiário. Bento XVI também mantém um piano em sua sala de estar, e embora raramente ele tenha tempo de tocar, ocasionalmente pode-se ouvir Schubert, emanado do apartamento papal. Talvez a sala mais impressionante do Papa seja um closet, elaborado chamado sacristia. No interior, há alguns dos tesouros mais valiosos do catolicismo que foram usados por papas durante séculos. O irmão Eduard Dahlen é um monge agostiniano que nos dá acesso especial a esse acervo de valor inestimável. Isso não é um museu, é um tesouro, onde as coisas preciosas com significado para o Papa são mantidas. E a grande maioria das coisas aqui ainda são usadas pelo atual Papa. Em uma tradição que remonta a séculos, ele e 2 outros monges ficam a cargo de cuidar de suas vestes, mitras e outros acessórios. Notavelmente, cuidar destes itens preciosos é a única responsabilidade terrena dos monges. Deste lado, nós temos mitras diferentes. Essa foi usada pelo Papa João Paulo II. Estes são anéis usados por diferentes papas. E aqui nós temos as cruzes peitorais que o Papa usa normalmente. Aí é onde eles guardam o cajado do Papa chamado báculo. Bento leva nas principais procissões. Isto não é para andar. É o sinal de sua autoridade, seu poder espiritual. Algumas destas portas do closet não são de armários. São passagens secretas que levam a salas que possuem alguns dos itens mais valiosos da coleção. Este é o material que os papas têm coletado durante séculos. A maioria dos tesouros do Vaticano é do Renascimento, o auge do poder da Igreja e de sua corrupção. O papado se torna um joguete dessas grandes famílias por toda a Itália.
Essas famílias começam a subir ao poder. E essas famílias, depois de terem esse acesso, têm tanto dinheiro que começam a desejar e a assumir a autoridade em um nível mais amplo. O papado torna-se a maior joia da coroa. E que melhor coisa poderia um pai ou uma mãe querer para o seu filho do que esse filho ser um papa? Uma dessas famílias são os Borgias. Em 1492, o cardeal Rodrigo Borgia tornou-se o Papa Alexandre VI, quando mulas carregadas com prata da família são usadas para subornar os cardeais na eleição. Depois de virar Papa, ele envenena seus cardeais rivais e aí aceita subornos para preencher os seus lugares. É certo que havia papas que não eram os mais santos dos homens. Houve uma corrupção estabelecida por indivíduos que se tornaram ambiciosos pelo poder secular. E, infelizmente, não foram grandes momentos na história da igreja. Esses papas viviam como reis, eram corruptos, debochados, faziam festas suntuosas. Eles construíram palácios luxuosos para si. Faziam a Paris Hilton parecer uma verdadeira mendiga. Foram esses papas terríveis, esses papas malignos, que criaram as coisas que os bandos de peregrinos até hoje vão ver no Vaticano. É uma ironia e tanto, não acha? Bem escondido no Vaticano existe um quarto, onde podem ser encontrados os tesouros mais valiosos do Papa. As prateleiras da sacristia papal estão cheias de artefatos preciosos de prata e ouro, presentes de valor inestimável de monarcas europeus de séculos de existência. E esta é apenas uma fração da riqueza da igreja. Considere todos os tesouros sagrados dentro da Basílica de São Pedro, ou as milhares de obras-primas insubstituíveis dentro dos museus do Vaticano. O que você vê no Vaticano é apenas a metade. Reis, generais, ladrões e bárbaros já levaram um monte de coisas ao longo dos séculos. Imagine se tudo estivesse lá. A Capela Sistina sozinha está estimada em 800 milhões de dólares. Toda essa riqueza notável levanta a questão: o quão rico é o Vaticano? A resposta é complicada. As pessoas vão ao Vaticano e pensam, esses caras são ricos. É, mas uma grande parte deste material é arte sacra. Você não pode arrancar um afresco de um lugar no Vaticano e vendê-lo. Não pode vender essas coisas na internet. É impagável. A arte pródiga que associamos com o Vaticano foi encomendada no auge do poder do papado durante o Renascimento. No século XVI, o Papa é mais como um rei, reinando sobre um vasto território conhecido como os Estados Papais. Ele é o maior latifundiário da Itália. E isso vai mexer com a autoridade espiritual do papado ao misturá-la com a autoridade terrena. Os papas cobravam impostos, usavam exércitos para confiscar as riquezas de seus inimigos e acumulavam fortunas afirmando o seu poder como reis. Mas a riqueza que acumulam lhes permite criarem os monumentos mais queridos do Vaticano. A Basílica de São Pedro, o teto da Capela Sistina, as estâncias de Rafael, mesmo o Palácio Apostólico, todos são criados no século XVI por estes papas ricos. Mas é claro que tudo isso foi destruído no século XIX. Em 1870, o Império do Papa desaba. O rei Vítor Emanuel marcha em toda a Itália e consegue unir todos os seus territórios sob o mesmo comando. Pela primeira vez desde os tempos do Império Romano, a Itália está unida. O Papa e as forças papais foram varridos de volta para a cidade de Roma. E alguns anos mais tarde, para os 108 acres da cidade-estado do Vaticano que vemos hoje. Vítor Emanuel é aclamado como o pai da nova Itália. Mas para o papado é um desastre.
O Papa, antes o governante de toda a Itália Central, fica preso no interior das muralhas do Vaticano. Todas as suas terras e receitas fiscais se foram. O Papa era um prisioneiro do Vaticano. Ele já havia governado o mundo conhecido. E acabou. Difícil de acreditar. Mas na virada do século XX, o Vaticano estava quebrado. Finalmente, em 1929, a Itália concorda em permitir que o Vaticano exista como um país separado. E paga ao Papa 92 milhões de dólares, 1,1 bilhão em dólares de hoje, como compensação pela perda dos Estados Pontífices. Usando esse dinheiro e as doações dos católicos em todo o mundo, o Vaticano começa mais uma vez a preencher sua tesouraria. Então, quanto a Igreja tem hoje? Muitas dessas respostas podem ser encontradas dentro deste imponente edifício de 4 andares. Por trás da Basílica de São Pedro. Este é o Palácio do Governo, o prédio do comando da cidade do Vaticano. Suas portas maciças da frente raramente abrem a qualquer um que não seja oficialmente empregado pela cidade do Vaticano. Mas se você conseguir chegar ao 2º andar, você encontrará os escritórios do presidente da governadoria. Eu respondo ao Papa, é claro. O Santo Papa é o chefe deste pequeno estado. O Vaticano pode ser liderado pelo Papa, mas o cardeal Giovanni Laiotto executa todas as operações diárias da cidade e estado do Vaticano, incluindo suas finanças. Nós somos responsáveis por tudo que diz respeito à vida normal de uma pequena cidade que também é um estado. Somos responsáveis pela segurança, cuidamos da ordem do estado, cuidamos também do tráfego, somos responsáveis pelos museus. E, no entanto, de acordo com números do orçamento do cardeal, a cidade do Vaticano não ganha muito dinheiro. Nossa renda é gerada pelos bilhetes de entrada dos museus do Vaticano, por 2 pequenas lojas que temos para nossos funcionários e pela venda de selos e moedas de euro. É só isso. Não há sequer um imposto de renda. Sem impostos. O Estado do Vaticano é o mais feliz estado do mundo, deste ponto de vista. Talvez o cardeal devesse considerar um imposto de renda. De acordo com seu orçamento de 2009, a Igreja Católica em todo o mundo teve cerca de 320 milhões de dólares de despesas e só ganhou 315 milhões. Nos últimos 2 anos, nós entramos em déficit. Só porque seu orçamento está no vermelho, isto não significa que o Vaticano não tenha dinheiro. O verdadeiro segredo da riqueza do Vaticano está aqui, em uma torre de pedra antiga. É a sede de uma das instituições financeiras mais secretas do mundo, o Instituto de Obras Religiosas, mais conhecido como Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano é uma espécie de entidade separada que gerencia fundos para ordens religiosas, para padres e coisas assim em todo o mundo. Os depositantes do banco são os funcionários do Vaticano e agências, assim como outras organizações católicas. O banco investe seu dinheiro através de vários fundos, e suas receitas são usadas para apoiar obras religiosas em todo o mundo. A quantidade de riqueza que o Banco do Vaticano controla é um segredo muito bem guardado. Não sabemos quantos bilhões de dólares são mantidos no Banco do Vaticano. Em 1994, um funcionário do banco revelou que eles tinham cerca de 4 bilhões de dólares em depósitos e talvez mais de 1 bilhão de capital de giro, mas é tudo uma hipótese. O que sabemos é que a igreja e suas dioceses locais estão entre os maiores latifundiários do mundo. Na cidade de Nova York, o valor de suas propriedades é estimado em até 2,5 bilhões de dólares. Em Roma,
As terras ocupadas pelo Vaticano estão avaliadas em cerca de US$ 1,5 bilhão. Mas o Vaticano não tem a intenção de vender todas as igrejas católicas do mundo e eles não podem ganhar dinheiro com toda a arte sacra em suas basílicas e museus. As pessoas dizem que eles deviam vender todas essas coisas, pegar o dinheiro e doar aos pobres. É uma boa ideia, mas as grandes obras de arte do Vaticano são também herança e patrimônio cultural da Itália. O Papa se vê como o protetor de todo esse legado. E mesmo com os lucros do Banco do Vaticano, ninguém no Vaticano ganha salários altos ou bônus anuais. Não é uma máquina de fazer dinheiro. Tudo que entra é gasto para apoiar a missão do Papa, que vai para a caridade. No final das contas, o Vaticano mede sua própria riqueza não em dinheiro, mas nas almas. Entre as milhares de pedras de granito da Praça de São Pedro existe uma pedra branca. Ela marca o lugar de um dos maiores fracassos de segurança na história do Vaticano. Às 5h15 da tarde, tiros foram dados. O Papa João Paulo II foi baleado 4 vezes a queima-roupa. Em um hospital próximo, os médicos operam por 5 horas. O atirador é um turco de 23 anos chamado Mehmet Ali Aka, um atirador treinado que havia escapado de uma prisão turca enquanto cumpria uma pena por assassinato. Milhares de fiéis seguidores do Papa João Paulo II se reuniram na Praça de São Pedro para realizar uma vigília em lágrimas e aguardar notícias do destino de seu líder espiritual. Parecia o fim do mundo, se ele viveria ou não. Foi um momento muito difícil. Para o alívio de seus seguidores, o Papa João Paulo se recupera incrivelmente. Mas para os homens que protegem o Papa, nada mais será o mesmo de novo. O tiroteio no Vaticano força reformas drásticas na segurança. Mais tarde naquele ano, o Vaticano introduz uma nova medida de segurança que fascina o público. É o chamado Papa Móvel. O Papa Móvel que Bento usa hoje é um utilitário da Mercedes-Benz feito por encomenda. Ele protege o Papa com um vidro duplo à prova de balas. E apesar de suas janelas poderem abrir, o Papa é pressionado para deixá-las fechadas. É equipado com uma blindagem de 5 centímetros de espessura e um carro à prova de explosão. O vidro à prova de balas é projetado para segurar tiros de rifle de alta potência. Quando encontra o público na Praça de São Pedro, o Papa Bento prefere usar um carro aberto, tornando-o mais acessível ao seu rebanho. Ele também deixa seus seguranças nervosos. Esta incrível visão por trás da cabeça do Papa mostra como ele é vulnerável. O homem mais responsável por sua segurança é o Dr. Domenico Gianni, diretor do Gendarme Vaticano. O corpo de gendarmeria é a polícia do Estado do Vaticano e é responsável por todas as questões relativas à segurança.
Membros da Gendarme sempre mantêm um olhar atento, porque, acredite ou não, se for medida em relação à sua pequena população, a cidade do Vaticano tem a maior taxa de criminalidade do mundo. Isso porque os milhões de turistas que passam por São Pedro e pelo Museu do Vaticano todo ano são um alvo tentador para ladrões. Mas a principal preocupação do Gendarme é garantir a segurança do Santo Papa. Na noite de Natal de 2009, uma mulher suíça de 25 anos de idade pulou as barreiras dentro de São Pedro. A agressora conseguiu empurrar Bento para o chão de mármore da Basílica, mas graças à sua equipe de segurança, o Papa saiu ileso. Com ataques como este e ameaças à sua vida onde quer que ele vá, o Santo Papa é acompanhado por uma equipe de segurança paisana muito parecida com o Serviço Secreto Americano. Mas os gendarmes não são os únicos a proteger sua santidade. Os papas têm sido defendidos há séculos por uma ordem militar de elite. Eles são chamados a Guarda Suíça. Atenção, atenção, soldados! Preparar! A Guarda Suíça do Papa serve exclusivamente como sua protetora pessoal. Todos os 135 guardas são de fato suíços. E todos foram submetidos a treinamento militar no exército suíço. Localizado na parte mais antiga da cidade do Vaticano, o quartel da Guarda Suíça fica a poucos passos do apartamento papal, permitindo que a guarda reaja rápido para defender o Santo Papa. O guarda Hans Breitenmauser protege o Papa há 13 anos. Ele nos leva para dentro do arsenal da Guarda Suíça, uma área além dos limites dos turistas, que detém armas usadas para proteger os papas por séculos. Essa parte do arsenal é um museu de armas antigas que temos desde o século XV. E o mais interessante desses capacetes é que aqui você vê o selo papal de Júlio II, fundador da Guarda Suíça. A Guarda Suíça nasceu em 1505, quando o Papa Júlio II contratou sua própria força de mercenários para a proteção. Não se engane pelo seu traje cerimonial. Eles podem ser o menor exército no mundo, mas a Guarda Suíça é uma força militar muito real. A Guarda Suíça tem atiradores altamente qualificados, que treina com rifles de assalto SG-550 e submetralhadoras MP-7 com balas que furam uma blindagem. Fogo! Todo ano, em 6 de maio, a Guarda mantém uma cerimônia muito especial fechada ao público em geral. É um ritual sagrado onde o Papa empossa os novos membros da Guarda Suíça. A primeira vez que eu fiquei perto do Santo Papa foi uma grande emoção. Poder saudá-lo foi incrível. A data tem um significado especial para a Guarda. É o aniversário de seu maior sacrifício. Em maio de 1527, Roma foi invadida por Charles V e seu exército de 16 mil homens. A cidade foi tomada. Os homens correram pela igreja em seus cavalos. Então Roma leva um checkmate, leva um soco bem na boca. Seria possível que o papado estivesse no fim? Em menor número e encarando a morte certa, 147 guardas suíços lutaram bravamente nos degraus de São Pedro, enquanto a antiga cidade era saqueada. Eles foram abatidos, mas sua missão foi um sucesso. Enquanto davam suas vidas pelo Santo Papa, um destacamento de guardas escoltou o Papa Clemente em segurança para fora do Vaticano. Ele precisou fugir para se salvar. Ele teve que fugir e ser salvo pela Guarda Suíça, esses mercenários. Ele foge por uma passagem secreta da igreja para o Castelo Sant'Angelo.
O Pocetto de Burgo é uma rota de fuga de 800 metros construída dentro de um muro no ano de 852. Há uma rota de fuga secreta que vai do Vaticano ao fortificado Castelo Santo Ângelo. Aqui o Papa Clemente lutou contra os invasores durante 8 dias antes da rendição. Mas a guarda suíça e o Pocetto salvaram sua vida. 25 de março de 2005. Sexta-feira Santa. A Semana Santa está chegando ao auge em Roma. O domingo de Páscoa está próximo. Mas dentro do apartamento papal, João Paulo II está morrendo. Na última parada da tradicional procissão da cruz na Sexta-feira Santa no interior do Coliseu Romano, os fiéis são recebidos com sua imagem transmitida ao vivo de sua capela particular. Ele não sabia disso. Ele viu a sua imagem no Coliseu. E ele estava lá em seu templo privado. Eu quase comecei a chorar porque foi muito emocionante ver aquilo. 27 de março de 2005. Domingo de Páscoa. Vaticano. 3 dias depois, o Papa aparece na sua janela determinado a abençoar a multidão. Por 12 minutos agonizando, ele fica na janela acenando bênçãos à distância e tentando falar. Será sua última aparição pública. Nos próximos dias, dezenas de milhares de fiéis começam a se espremer na Praça de São Pedro em vigília. Em 2 de abril, por volta das 13h30 da tarde, o Papa sussurra para seus 2 assistentes fiéis: "Deixe-me ir à casa de meu pai." E ele entra em um goma. Às 9h37 da noite, o Papa João Paulo II é declarado morto. Aos 37 minutos depois das 9, nosso amado Santo Papa, João Paulo II, voltou para a casa do Pai. Mas até quando a igreja chora? Rituais que remontam centenas de anos são colocados em prática. Rituais que garantirão uma transição de papado tranquila. Uma morte papal é um tiro de partida para um sistema muito bem delineado. Há procedimentos que têm de acontecer, não há perguntas. Na capela do Papa, a família papal e os cardeais oferecem suas últimas orações sobre seu corpo. Em seguida, seu corpo é colocado como está na Sala Clementina, onde dignatários e chefes de Estado vêm prestar suas últimas homenagens. Finalmente, o corpo é movido para a Basílica de São Pedro, onde o público pode lamentar seu líder caído. Tradicionalmente, o Papa é colocado em um caixão de cipreste com uma seda branca que cobre suas mãos e rosto. Quando a última oração é recitada, o Papa é levado para as catacumbas sob São Pedro, onde ele é finalmente sepultado. Depois que o funeral se realiza, há 9 dias de luto chamados novendiales. Parte da razão para o recolhimento é para garantir que todos os cardeais da igreja tenham tempo de retornar a Roma.
Eles devem retornar para realizar um de seus deveres mais sagrados, a eleição do próximo Sumo Pontífice. Ela é chamada de conclave. Uma tradição de 1000 anos de idade cheia de rituais que continua até hoje. Nestas imagens dramáticas do conclave mais recente na Capela Sistina, os cardeais colocam suas mãos sobre a Bíblia e juram manter o procedimento secreto. Depois que as últimas orações são ditas, o mestre de cerimônias papal pronuncia as famosas palavras. Extra homines. Latim para, literalmente, saiam todos. O termo conclave vem do latim conclave, com uma chave, sob as figuras atentas do afresco de Michelangelo, O Último Julgamento, os cardeais são trancados. No interior da capela, a votação começa imediatamente. Não há politicagem. Eles se sentam e na frente deles há um cartão. E no cartão está impresso Eligum in Summum Pontificium. Eu elejo como Sumo Pontífice. E eles escrevem um nome, disfarçando sua caligrafia. Eles dobram o papel e marcham pelo corredor da Capela Sistina, segurando o cartão para todos verem que é um voto. Os votos são contados e registrados. Se alguém tem 2/3 ou 2/3 mais 1, é isso. Acabou. Essa pessoa é o Papa. Se não, eles votam de novo. E pode haver até 4 votações em um dia. 2 de manhã e 2 à tarde. Lá fora na praça, a multidão atenta aguarda a notícia. Quando os votos são contados, eles são cerimoniosamente queimados, emitindo uma fumaça que se tornou um dos símbolos mais emblemáticos do Vaticano. Sobe uma fumaça preta se não houver eleição e branca se houver. Esta tradição popular data de apenas 200 anos e nem sempre foi previsível. A eleição de João Paulo I foi anunciada com certa confusão, porque ninguém tinha certeza sobre o que os sinais da fumaça queriam dizer no alto da Capela Sistina. E como resultado, ninguém teve certeza se havia ou não um Papa. O fogão usado no conclave de 2005 foi o resultado da tentativa determinada no Vaticano de acertar na questão da fumaça. Eles colocaram um acessório high-tech no fogão que tinha compartimentos separados para fazer a fumaça. O fogão que os cardeais usaram esta última vez no conclave era tão complicado que alguém se esqueceu de abrir a combustão. A fumaça voltou para a Capela Sistina e começou a ir até o teto e a cobrir os belos afrescos de Michelangelo, que pela primeira vez em 400 anos tinham acabado de ser restaurados. E os cardeais olharam para cima pensando, oh meu Deus, o que fizemos? Seja o nosso anjo. Enquanto a multidão lá fora espera ansiosamente para encontrá-lo, o novo Papa se retira para uma pequena sala ao lado da capela. Aqui ele veste seus novos paramentos brancos. Não é como o presidente americano, que é eleito numa terça-feira em novembro, mas só vai assumir o cargo bem depois, no dia 20 de janeiro. Esse homem vira Papa naquele momento. O novo Papa então retorna à Capela Sistina para saudar os cardeais e anunciar seu novo nome. Quando um homem é eleito Papa, perguntam para ele por qual nome ele quer ser chamado. Mas por que o Papa muda de nome? Em 533, um homem foi eleito Papa e seu nome era Mercúrio. E acharam uma ideia muito ruim ter um deus pagão romano como o seu Papa. Então ele assumiu o nome João, foi João II. E a última vez... O cardeal de 78 anos, Joseph Ratzinger, se tornou o Papa Bento XVI. Um líder mundial e à frente de uma igreja global com mais de 1 bilhão de seguidores. Muitos supõem que o Vaticano, a fortaleza icônica de cristianismo, não gosta da ciência.
Mas, ao contrário desta crença popular, a Igreja tem uma tradição científica que remonta a séculos. Destacando-se dos longos corredores dos museus do Vaticano, esta torre quadrada fica fora dos limites das multidões de turistas que passam abaixo. Mas por dentro é uma das salas mais notáveis do Vaticano. Luca Carboni, secretário-geral, Arquivos Secretos do Vaticano. Construída em 1580, ela é chamada a Torre dos Ventos. O calendário juliano foi instituído em 45 a.C. pelo próprio Júlio César. Mas no momento em que a torre foi construída, havia a suspeita que o calendário de César estava deslizando. César. Toda essa sala é um instrumento científico criado para mostrar ao Papa que o antigo calendário juliano estava errado. Essa sala foi concebida para verificar a exatidão do calendário, medindo a altura do Sol ao meio-dia de acordo com as estações meteorológicas. Ao meio-dia, o Sol projeta um feixe de luz perto deste meridiano. No equinócio de primavera, o raio de sol devia bater nesse símbolo embutido no chão. Mas quando esse momento chegou, o feixe estava fora, provando que o calendário estava errado. O ano solar estava menor do que se havia pensado em cerca de 11 minutos. Com o tempo, esses minutos se tornaram importantes. Você sabe, um dia por século não ia causar a eles um grande problema, exceto depois de 15 séculos se acumulando. Então o Papa Gregório XIII ordenou que 10 dias a partir de outubro de 1582 fossem completamente apagados do calendário. Ele também decretou que o Ano Novo deveria começar em 1º de janeiro e não no final de março, como era antes. As colônias protestantes americanas demoraram para adotar o novo sistema do Papa e usaram o velho calendário nos 200 anos seguintes, comemorando o Ano Novo no final de março. Os norte-americanos foram considerados tolos, até que, por causa disso, o dia 1º de abril ficou conhecido como o Dia da Mentira. Nos séculos 17 e 18, a Igreja estava na vanguarda da descoberta científica. A maioria dos cientistas da Europa viviam em mosteiros. Se você olhar para quem de fato praticava a ciência, são nobres, são médicos e clérigos. O que é uma coleta de dados? É um trabalho clerical. Por que é chamado de trabalho clerical? Porque era feito por clérigos. Mas foi durante essa época de exploração científica que a Igreja ganhou a reputação de inimiga da ciência. Muita gente, quando quer dizer que a Igreja foi sempre anti-ciência, cita o Galileu. Galileu Galilei, agora conhecido como o pai da ciência moderna, foi um físico, astrônomo e matemático italiano do século XVII. Inspirado pelas teorias de Copérnico, Galileu descobriu evidências de que a Terra, na verdade, gira em torno do Sol. A ideia de que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, como sempre haviam ensinado, era uma coisa muito assustadora. Não era algo que o Vaticano estava pronto para aceitar. Houve muito medo ao informarem sua decisão e a condenação de Galileu. E também foi uma questão de autoridade. Eles não gostaram do fato de Galileu dizer, olha, esse é o lance, não há como vocês negarem. Eles disseram, sim, há um modo de negarmos isso, porque até dizermos que é um fato, não é um fato. Julgado ante a Inquisição sob suspeita de heresia e obrigado a retratar publicamente seus pontos de vista, Galileu foi condenado à prisão domiciliar, forçado a manter sua visão de mundo a portas fechadas para o resto de sua vida. O Vaticano já percorreu um longo caminho desde a época de Galileu e não mais toma a Bíblia como verdade científica. Uma das coisas que se sabe sobre o livro de ciências hoje é que daqui a 10 anos estará desatualizado. A Bíblia não sai de moda. Portanto, a Bíblia não é um livro de ciências. Você não faz nenhum bem a ela ao transformá-la em um livro de ciências. A Igreja já não considera a ciência uma ameaça aos ensinamentos da Bíblia.
E quando o Vaticano olha para o céu, agora ele olha através de telescópios. Astronomia é a ciência que realmente eleva a alma humana. Até uma criança de 6 anos de idade sabe olhar para o céu e se admirar. O Papa Paulo VI tinha um grande interesse em astronomia. E quando o homem se aventurou pelos céus... É um pequeno passo para o homem. E um grande salto para a humanidade. Ele foi um dos primeiros a cumprimentar os astronautas na Lua. Saudações e bênçãos para vocês, conquistadores da Lua. Colocado ao lado da residência de verão do Papa em Castel Gandolfo, fica o Observatório do Vaticano. Dê uma boa olhada, porque ele não está incluso em nenhum roteiro. Aqui o Vaticano continua sua longa tradição de apoiar os padres cientistas. Todos estamos fazendo basicamente o tipo de ciência que a NASA e outras organizações grandes nunca pagariam. Porque ela é muito especulativa, pois leva muito tempo. E não dá para terminar o projeto no seu tempo de mandato. Nós não temos que nos preocupar com isso. A igreja é agora tão progressiva que em 2009 o Vaticano organizou uma conferência para discutir a possibilidade de haver vida em outros lugares do universo. É a pergunta que mais recebemos. Você batizaria um alien? Só se eles pedirem para eu os batizar. E pelo que sabemos, a água é venenosa para eles. Você tem que tomar cuidado com isso. A religião é a razão de eu fazer ciência. A grande coisa em contemplar essas questões de haver aliens ou se um computador vai ser inteligente não é porque vamos chegar a uma resposta. Nós não sabemos a resposta. É porque nos obriga a pensar nas perguntas de uma maneira mais profunda. Porque a religião e a ciência definitivamente sobrepõem-se em um lugar, e esse lugar é o ser humano, que faz a ciência e tem a religião. Hoje o Papa é uma celebridade mundial. Onde quer que vá, é saudado por uma multidão de pessoas. Seja por uma fé profunda ou pela simples curiosidade. Mas o Papa não está interessado na fama. Ele quer só uma coisa. A visão do papado e da igreja é levar as pessoas à salvação. Levá-los a crer em Jesus Cristo como seu Salvador, para que sejam salvos no paraíso. Para espalhar a palavra do catolicismo, a igreja usa todas as ferramentas à sua disposição. Em uma cultura que valoriza a celebridade, o Papa torna-se uma celebridade. Isso é o que o Papa faz. Ele utiliza e se aproveita da cultura e da mídia da época para pregar o Evangelho. Na Idade Média, o Papa era um general, porque a maneira mais eficiente de espalhar o Evangelho era com exércitos. Às vezes havia conversões forçadas, ou as cruzadas. Às vezes os líderes católicos cometiam pecados terríveis em nome do Evangelho. Pessoas que, em teoria, encarnavam os valores do Evangelho. Através dos tempos, a mensagem da igreja continua a mesma, mas o Vaticano tem encontrado uma maneira menos sangrenta de espalhar o Evangelho. 12 de fevereiro de 1931. Foi uma manhã fria de fevereiro em Roma, quando a limusine papal saiu de um edifício na colina do Vaticano. Dela saiu Pio XI. O Papa Pio XI achou que seria muito importante o uso desse novo instrumento, o rádio, para poder se comunicar com as pessoas além das fronteiras da cidade do Vaticano, para além das fronteiras da Itália. Foi ele que chamou o ganhador do Prêmio Nobel de Física, Guglielmo Marconi, para vir e montar uma estação de rádio para ele. Nós esquecemos o quão importante foi Marconi em 1929. Ele foi o Bill Gates da tecnologia, foi o Graham Bell da tecnologia. Então ele recebe um telefonema do Papa Pio XI onde diz: ouvi falar de sua invenção. Eu não entendo como ela é, como essas ondas de rádio funcionam. Mas eu sei o que elas podem fazer por mim.
podem mandar a minha mensagem até os confins da Terra. Marconi trabalhou por 2 anos para estabelecer esse rádio. E este é o microfone que Pio XI usou para transmitir sua mensagem de rádio pela primeira vez. Pela primeira vez na história, os católicos de todo o mundo poderiam de fato ouvir a voz do Papa. A palavra do Evangelho. A maioria dos católicos, há 150, 200 anos, não sabiam quem era o Papa, não sabiam nem o seu nome. Dá para imaginar a emoção de ouvir a voz real do Papa. Ele foi revolucionário. Hoje, a Rádio Vaticano emprega cerca de 400 pessoas. Para o Papa, ela continua sendo a maneira mais eficaz de pregar o Evangelho. Sean Patrick Lovett é o responsável pela transmissão da mensagem do Papa aos mais distantes recantos do globo. E hoje ele convidou nossas câmeras aos bastidores. Rádio Vaticana, Serviço Central de Informação, francês, inglês e italiano, programa chinês. Nós transmitimos em 40 línguas diferentes. Representamos 90 nacionalidades. Por isso, aqui dentro é como se fosse uma miniatura das Nações Unidas. Em muitos dos países que o Vaticano espera alcançar, o rádio é o único elo com o mundo exterior. Razão pela qual o Vaticano gasta 25 milhões de dólares por ano nesta operação, cerca de 1/12 do total do seu orçamento. Rádio é o meio tecnológico que continua a adaptar-se às necessidades modernas e aos tempos modernos. Eu queria agradecer. O rádio ainda é o meio que o Vaticano usa para ir além de todas as fronteiras. Mas foi a televisão que transformou o Papa em uma celebridade. A televisão, em particular, tem realmente transformado o papado. Agora você tem papas que são estrelas da mídia, praticamente, juntando seu rebanho em todo o mundo. O Papa, de certo modo, tornou-se padre da paróquia de todo o mundo. O mestre incontestável das ondas televisivas foi o Papa João Paulo II. As câmeras transformaram o comunicador carismático em um dos papas mais populares de todos. Por João Paulo II ter sido um ator, ele tinha o dom de poder se comunicar com as pessoas usando habilidades teatrais sem ser teatral. Ele se ajoelhava, beijava o chão, se inclinava para beijar pessoas doentes. Ele era um mestre da ação simbólica. E aquilo era perfeito para a televisão. O Santo Papa. Agora uma nova mídia tem se apresentado ao Vaticano como uma ferramenta para o evangelismo. E mais uma vez pode transformar o papado. Essa é a era do Cyber-Vaticano. Cada Papa tem que se atualizar e pregar para o tempo em que se encontra. Se é Facebook ou Twitter, Jesus pregou sobre as aves do ar. E agora, nós tuitamos sobre o Evangelho. Google Itália. Por cerca de 2000 anos, a mensagem do Papa para as massas tem sido um diálogo de mão única. Mas agora, com a internet, as massas podem responder. A mensagem continua a mesma, mas a mídia é que muda. Imutável em seu propósito, mas constantemente se adaptando ao seu tempo. O Vaticano é como nenhum outro lugar na Terra. Esta é uma entidade espiritual e certamente houve mudanças ao longo dos 2000 anos. Mas a Igreja é uma constante doutrinária e moral em mutação, acompanhando a sociedade. A Igreja vive não por causa da força dos homens, ou a inteligência dos homens, não por causa da riqueza da Igreja. A Igreja vive por uma garantia divina. A única coisa que a torna especial é a dedicação fundamental para algo maior que as pessoas. E enquanto isso estiver nos guiando, enquanto o Espírito Santo estiver lá, ela vai ser fundamentalmente o mesmo lugar. A Igreja está tentando estar no mundo, mas não ser do mundo. E vencer o imediatismo a favor de algo duradouro é o que todos nós queremos em nossas vidas.